E eu convido você a abrir a palavra do Senhor mais uma vez. No último capítulo da carta aos Hebreus, nós que estamos chegando no finalzinho, dessa carta, desses princípios finais que o autor nos traz. Hoje, tratando aí do capítulo 13, Hebreus capítulo 13, do verso 16 em diante. Nós paramos no verso 15 a semana passada, e hoje vamos trabalhar do 16 até o 19. Mesmo assentados, mais atentos e reverentes à palavra do Senhor, acompanhe a leitura que farei de Hebreus, capítulo 13, do verso 16 até o 19. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai querido, diante da Tua palavra, nós estamos, e do ensino que ela nos traz, e clamamos para que o Senhor, ó Deus, nos abençoe nessa noite, nos edificando mediante ela, a leitura e também a exposição da mesma. Que o Senhor me ilumine de modo especial, apesar de mim mesmo, e use-me como instrumento nas Tuas mãos para abençoar os meus irmãos, as minhas irmãs e a mim mesmo. Que a palavra do Senhor, ó Deus, nos traga princípios valiosos para que de fato possamos andar condignamente, possamos andar integralmente, com fidelidade, submissão e temor ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, como corpo de Cristo, como família da fé, como congregação dos santos, a entender, ó Deus, aquilo que o Senhor espera de nós, enquanto aqui estamos, aguardando o cumprimento das Tuas promessas finais. Que o Senhor nos abençoe a todos, e assim, Pai, Teu Santo Espírito nos ilumine e nos edifique para o nosso próprio bem e para o louvor eterno do Teu santo e bendito nome. Amém. Amém, amados? Como nós temos estudado, irmãos, a gente está no finalzinho aqui da carta aos Hebreus, que trata sobre a necessidade da perseverança na fé, da paciência, da resistência, da constância na carreira cristã. E nós já vimos e fomos relembrados por essa carta que fomos alcançados pela graça de Deus através da pessoa, da obra e do sofrimento de Jesus Cristo, o autor da nossa salvação, para que não deixemos, mas que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, jamais dela nos desviando. E como também o autor aos Hebreus diz, nunca venhamos a negligenciar tão grande salvação, mas completar a carreira que nos está proposta sem desanimar, sem fatigar, sem desmaiar, sem desistir. Nós já temos trabalhado isso já há algumas semanas, irmãos, e temos batido nessa tecla. E talvez você possa falar, pastor, nós já sabemos, temos que perseverar. Mas, infelizmente, com a realidade dos últimos dias e com a realidade da exortação do próprio Mestre, da apostasia dos últimos dias, esse é um tipo de assunto que tem que ficar sendo relembrado em nossa mente constantemente, irmãos.
porque nós não nos apercebemos que estamos nos desviando da verdade. É matar sapo na água morna. As coisas vão acontecendo devagarinho, dali a pouco eu já me desanimo, daqui a pouco eu já deixo de participar, dali a pouco eu abro mão de um ministério específico que Deus me deu. Por alguma dificuldade, uma falta de tempo, eu paro de ler as Escrituras. Pela correria do dia a dia, pelas preocupações da era presente, eu já não oro mais. Eu já não gasto tempo em buscar conhecimento. Eu já não tenho mais tanto prazer em estar na comunhão dos santos. Então é uma situação que é uma realidade na vida de todas as gerações, mas de um modo mais especial da nossa. Onde nós vemos a cada dia, irmãos, pessoas abandonando a fé por questões tão simples, banais, não se apegando com firmeza às verdades ouvidas, mas, como diz Paulo em outro contexto, com coceira no ouvido, se chegando a outros líderes e seguindo, como Paulo mesmo diz, ensinos de demônios, que nos conduz para longe de Deus. Portanto, falar da perseverança, da constância, da resistência na fé, nunca é demais. E nós temos visto que o autor aos Hebreus gasta os dois últimos capítulos para nos responder como podemos perseverar na fé. O que temos que se fazer de um modo prático para perseverarmos até o fim. E nesse sentido, falando então do modo como perseverar, né, nós já trabalhamos aí vários pontos. E eu quero relembrá-los com os irmãos. Primeiro, olhando para o capítulo 12, nós vamos ver que o foco do autor aos Hebreus é que para você perseverar na vida cristã, você precisa se desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente te assedia enquanto nós corremos a carreira cristã. Não dá para correr a carreira cristã com pesos amarrados à nossa perna, embaraçando os nossos pés, com práticas de pecado. Portanto, busque uma vida santa. Lute contra o seu próprio pecado. Tire aquilo que tem te atrapalhado a caminhar com Cristo, inclusive coisas lícitas. É por isso que ele trata peso e pecado. Porque às vezes nós nos envolvemos com questões desse mundo, irmãos, que são lícitos, né? Questões lícitas, mas que nos impedem de caminhar com Cristo, que cobram um preço tremendo, que embaraça os nossos pés e não nos permite correr essa maratona que é a vida cristã. Além da vida santa, o autor vai dizer que você tem que evitar as oscilações da fé, mas você tem que correr de uma maneira perseverante, com paciência, com resistência, com constância. Corramos com perseverança, é assim que o texto diz. Aqueles que vivem altos e baixos na vida cristã são pessoas que estão à mercê, né, da própria sorte, porque em determinados momentos simplesmente se desanimam de tal forma que simplesmente deixam de seguir a Cristo e de andar com Cristo. Falando óbvio, o autor aos Hebreus ainda diz, olha, considerai atentamente o que Cristo fez, ou seja, pense em Cristo constantemente, lembre-se daquilo que Ele realizou por você, da obra que Ele realizou na cruz do Calvário em teu favor. Pense em Cristo, respire Cristo, viva Cristo. Não viva um cristianismo ausente de Cristo, como se fosse simplesmente uma religiosidade. Mas pense, considere atentamente aquilo que Ele é e aquilo que Ele fez. Vimos também que esse autor, de um modo um pouquinho maior, né, do verso 5 até o verso 13, trabalha a ideia de que na perseverança da fé eu preciso estar disposto a aceitar a correção de Deus. Afinal de contas, o texto vai nos dizer que Deus nos trata como filhos. E os filhos precisam ser disciplinados, repreendidos, corrigidos, ensinados. E as situações adversas da vida, provações, tribulações,
tem esse caráter de nos aperfeiçoar. Então, não endureça o seu coração, como ele já disse, relembrando o Salmo 95 em vários momentos aqui da carta. Quando por Deus você for repreendido. Se Deus está fazendo isso, é porque Ele te ama. Porque o Pai disciplina todo filho a quem ama. Vimos também que, para perseverarmos até o fim, nós precisamos entender que fazemos parte de um corpo. E por isso precisamos pastorear uns aos outros. O verso 14 a 17 do capítulo 12 diz: segui a paz com todos, a santificação. E mais à frente, então, ele diz: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Nós precisamos policiarmos a nós mesmos e uns aos outros. Como o texto também que lemos hoje em Atos 20, falando especificamente aos bispos, aos presbíteros, aos supervisores, mas chamando a atenção que precisamos cuidar da nossa própria vida e, ao mesmo tempo, pastorear uns aos outros. Nesse sentido, irmãos, nós não estamos correndo independentemente, sozinhos, mas estamos correndo como família. E como família não podemos deixar ninguém para trás, mas precisamos caminhar. Da mesma forma que no Antigo Testamento a peregrinação do deserto serve de analogia para isso. Moisés não saiu correndo na frente com os mais atléticos para chegar o quanto antes na terra de Canaã, mas caminhava segundo os passos dos idosos, dos mais fracos e até mesmo dos animais. Mas andava segundo o direcionamento de Deus de modo constante, cuidando e pastoreando uns aos outros. O sexto ponto que trabalhamos, irmãos, que vimos ainda no capítulo 12, do verso 18 a 24, é que para você perseverar na fé, você precisa entender o progresso da redenção. Nós estamos hoje muito mais perto do retorno de Cristo, do tempo final, do que os nossos irmãos do Antigo Testamento. Se eles permaneceram fiéis até o fim, sem ao menos ver a encarnação de Cristo, quanto mais de nós, que tende chegados a Jesus, o mediador da nova aliança, do sangue da aspersão. Então, o progresso redentivo para a nossa geração serve como um agente motivador. Cristo está mais perto de cumprir com as suas promessas finais hoje do que ontem. E quando comparamos com o Antigo Testamento, muito mais perto. E isso então tem que me motivar a perseverar na fé. Além do progresso redentivo, o autor também manda a gente considerar o fato do juízo final. O nosso Deus é fogo consumidor. Ele diz: sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência, santo temor, porque justamente o nosso Deus é justo juízo, ou é o fogo consumidor. Nós precisamos perseverar na fé, reconhecendo, considerando que um dia todos nós compareceremos perante o tribunal divino. E diante desse tribunal, nós seremos julgados. Se não estivermos em Cristo Jesus, irmãos, as nossas obras e méritos não serão suficientes. Então, para perseverar, eu preciso lembrar que eu um dia estarei na presença do justo juiz. Caminhamos mais um pouco, e aí no capítulo 13, vimos que dentro desse processo e dessas posturas práticas para perseverarmos na fé, o autor nos conclama a amarmos uns aos outros. Seja constante o amor fraternal. É assim que começa o capítulo 13. Isso ecoa o ensinamento do próprio Senhor Jesus Cristo de uma maneira explícita durante todo o seu ministério terreno. Aquilo que o apóstolo João também, em letras garrafais, deixa claro na sua primeira carta, mostrando que essa é um dos testes para você saber se você é um verdadeiro crente, se você ama os seus irmãos. Na sequência ainda do capítulo 13, o autor, aos Hebreus, usa um voto específico, que é o voto conjugal, para dizer que para você perseverar na fé, você precisa cumprir com seus votos. Nós sabemos que Salomão, quando escreve Eclesiastes, diz que Deus considera tolos aqueles que prometem e não cumprem.
É melhor que não votes do que votes e não cumpras, diz a palavra. Em relação a manter o matrimônio como digno de honra, irmãos, é sim uma das maneiras práticas que a Bíblia apresenta para você perseverar na fé. É fácil observar, irmãos, que na vida de queridos nossos, irmãos queridos, crentes, verdadeiros, e que por inúmeras situações passam pela situação do divórcio, quão mais difícil fica caminhar muitas vezes a vida cristã. Por isso, a manutenção da fidelidade conjugal e dos votos é alistado aqui pelo autor aos Hebreus como um dos modos práticos para você perseverar na fé. Seguindo ainda, agora no verso de números 5 e 6, ele vai dizer que você precisa confiar na provisão de Deus, isso com gratidão. O texto diz, contentai-vos com as coisas que tendes. Se os nossos olhos estiverem nas riquezas desse mundo e preocupados com a riqueza desse mundo, o próprio Senhor Jesus diz que é impossível servir a Deus e as riquezas. Mas aquele que quer servir ao Senhor tem que saber que Deus é o provisor. Ele é aquele que providencia tudo. E aquilo que Ele está nos dando, certamente é o que nós precisamos e é necessário. Portanto, confie na provisão divina, estando contente com as coisas que Ele mesmo tem nos dado. Principalmente com a promessa de que Ele não nos abandona. De que Ele está sempre conosco. É assim que vai dizer o verso de número 6. Quando ele diz, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio. Não temereis, que me poderá fazer o homem? Ou antes, no final do verso 5, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Depois nós vimos, no verso 7 do capítulo 13, que mais uma postura prática para perseverar na fé é que você precisa imitar os exemplos de servos fiéis, a quem ele chama aqui de guias. Imitai a fé que tiveram. Muito provavelmente esses guias citados no verso 7 refere-se aos líderes, aos supervisores, presbíteros, pastores que essa igreja havia tido e que muito provavelmente foram perseguidos e martirizados pela fé. Mas o exemplo deles, a fidelidade deles, é conclamada como algo que deve ser imitado. Eu preciso de crentes maduros para me auxiliar na caminhada cristã. Como já disse, ninguém foi chamado para correr a carreira cristã sozinho. E assim, então, o autor aos Hebreus nos apresenta mais essa postura prática. Vimos também que devemos estar firmes na sã doutrina. O verso 8 e 9 refere-se à imutabilidade de Deus. Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e será para sempre. Mostra que Ele, como Deus, é um Deus imutável, que suas verdades não são mutáveis e que eu preciso, portanto, estar firmadas nessas verdades, principalmente naquelas que se trata da cristologia, ou seja, de quem Cristo é. Nós vemos várias seitas que surgiram nesses tempos e todos eles ferem as doutrinas essenciais da divindade de Cristo. Se eu firo, se eu quebro, se eu negligencio as doutrinas da divindade de Cristo, é um passo para não perseverar. Por isso, fique firme na sã doutrina. E seguindo o verso 10 a 15, estudamos esses dois na última semana, confie naquilo que Cristo fez, nos méritos de Jesus. A salvação é pela graça e não pelas nossas obras. Quando comparecemos no juízo do Senhor, nós seremos absolvidos não porque fizemos ou deixamos de fazer alguma coisa, mas porque a obra de Cristo será imputada e nos justificará totalmente. Jesus, ele veio para santificar o povo, pelo próprio sangue ele sofreu. Isso está em acordo, em harmonia
com as questões relacionadas à vinda do próprio Cristo, as promessas e as profecias relacionadas à vinda de Cristo. O anjo mesmo diz, José, que ele salvaria o seu povo do pecado deles. É através do mérito de Cristo que nós vamos permanecer, perseverar e ter a certeza da aplicação da salvação, da redenção, da vida eterna. Então confie nos méritos de Jesus Cristo. Hoje, irmãos, nós vamos caminhar com mais 2 princípios práticos que lemos aí a partir do verso 16. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite é que para perseverarmos na fé até o fim, além de todos esses pontos que já relembramos, nós precisamos ainda sermos operosos na prática do bem. Relembremos aí o verso 16. Hebreus 13, 16. Não negligencieis igualmente a prática do quê? A prática do bem. E que mais? A mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Mais uma postura prática para você perseverar firme na fé é ser operoso na prática do bem. Isso obviamente está ligado com o amor fraternal. Mas aqui, de um modo mais específico, o autor vai tratar de que essa prática do bem, ou seja, essa prática do bem e a mútua cooperação é um sacrifício agradável a Deus. E por que ele refere a isso como um sacrifício? Porque ele não está falando daquelas práticas bondosas que nós fazemos que não nos traz peso algum. Daquelas moedas que já estão sobrando no bolso há muito tempo, e que tanto faz se eu dar para alguém ou se eu perdê-las. Isso não é prática do bem, porque não foi sacrifício. O que ele está falando aqui, como postura prática da perseverança da minha fé, é a prática do bem e a mútua cooperação, mas que é realizada e apresentada como algo que eu tenho que fazer um esforço para aquilo, é um sacrifício. É uma prática do bem onde eu abro mão, muitas vezes, de uma situação que ainda seria confortável e bondosa para mim, para socorrer, para cooperar com aquele que está passando por um momento de dificuldade. Não é à toa que Tiago, quando trata da sua epístola, ele vai dizer que a verdadeira religião é justamente visitar os órfãos, as viúvas e viver de modo santo. Está lá em Tiago, capítulo 1, verso 27. Algo que ele sintetiza como o dever de fazer o bem. Como ele diz aqui em Tiago, capítulo 4, verso 17, eu vou ler para os irmãos, se quiser, 2 folhas para frente. Ele vai dizer assim, Tiago, capítulo 4, 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o quê? O bem, e não o faz, nisso está pecando. A prática do bem e da mútua cooperação, irmão, se estiver dentro das nossas possibilidades e eu não faço, isso é pecado. Porque eu estou deixando o amor fraternal que ele já trabalhou e eu estou deixando de confiar na provisão que vem do Senhor. Por isso ele apresenta como sacrifício agradável. Nós vivemos em dias que até mesmo dentro da comunidade cristã a gente só faz o bem quando dá, quando sobra. A nossa mútua cooperação só é quando isso não vai me atrapalhar. Ou às vezes vai até me ajudar. Vou dar uma cama lá para quem está precisando, porque olha, não tem espaço. Troquei, comprei uma King Box. E agora está esse negócio aqui, então deixa eu fazer o bem. Você não está fazendo o bem para quem você está dando. Você está fazendo para você, porque está te estorvando. Isso não é prática do bem. Isso não é sacrifício. Sacrifício é dar a sua cama mesmo. Falando, não, eu depois do mês que vem eu vou comprar uma nova, então vou dormir esse mês no chão. O fulano está precisando mais do que eu, porque está com dor nas costas. E eu ainda estou bom.
Isso é sacrifício agradável a Deus na prática do bem e da mútua cooperação, irmãos. É fazer aquilo que já não se faz. É fazer aquilo que as pessoas não querem mais fazer. Não é dar o que sobra ou o que está te estorvando. Isso não é prática do bem. Isso não é mútua cooperação. Para me manter perseverante, a exigência do Senhor é: seja operoso na prática do bem. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Olhando para o apóstolo João e associando Tiago com João, nós vemos que a prática que se espera do verdadeiro crente é manifestado na prática do bem, não só de palavra, mas de fato e de verdade. Abra a sua Bíblia comigo em 1 João, um pouquinho mais à frente aí, capítulo 3, e veja o paralelo do sacrifício, irmãos. Eu quero enfatizar isso com você. O paralelo do sacrifício do próprio Senhor. 1 João 3 vai dizer assim, 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor. Opa, o que é o amor? Que Cristo deu a sua vida por nós. Ponto, pastor. Fecha a Bíblia e vamos embora para casa. O que ele continua dizendo? E devemos fazer o quê? Porque Cristo deu a vida dele por nós, o que nós devemos fazer? Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Pastor, isso aqui é utopia. Para o falso crente, sim. Mas para aquele que não negligencia a prática do bem e a mútua cooperação, não. Ele faz a prática do bem como um sacrifício. Verso 17 ainda. E vamos até o 18. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade, veja, não é uma ausência lá para suprir o conforto do seu irmão, é uma necessidade, e fechar-lhe o seu coração, João faz uma pergunta: como pode permanecer nele o amor de Deus? E aí ele vai dizer a mais: filhinhos, não amemos só da boca para fora, de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Para uma geração materialista, irmão, isso aqui é uma prática extremamente complicada. Para aqueles que têm amado mais o dinheiro do que a Deus, isso aqui é uma prática que não cabe mais no nosso dia a dia. Pastor, o senhor está querendo dizer que para que eu me mantenha perseverante na fé, eu preciso ter um amor sacrificial? É isso que eu quero dizer. Porque fazer aquilo que não te traz nenhum desconforto não é fazer o bem. O amor que Ele espera, ou a prática do bem que o Senhor espera de nós como servos fiéis, irmãos, é uma prática que seja realizada, como Ele diz, como sacrifício, que Deus tem prazer, que Deus se compraz. Nós vivemos uma realidade que, muitas vezes, irmãos, nós nos achamos operadores, operosos na prática do bem, fazendo simplesmente aquilo que até o pior ímpio sabe fazer. A nossa postura tem que exceder, e muito a eles, e muito aos religiosos. É uma vergonha para o verdadeiro cristianismo que hereges assumam o cuidado dos órfãos e das viúvas. Quantos orfanatos cristãos você conhece?
Quantas casas de repouso para as viúvas que não têm a quem suprir? Presbiteriana, você conhece? Quantos projetos de assistência aos irmãos? Não estou falando nem de assistência aos ímpios, mas de irmãos e irmãs. Você conhece? Eu tive uma experiência desagradável com a Igreja Presbiteriana do Brasil. Durante a pandemia, eu perdi um irmão, um amigo de seminário, que passamos juntos 3 anos, vivendo juntos praticamente todos os dias e dormindo. A quem eu cuidei quando ficava doente, a quem ele cuidou quando eu fiquei doente, durante os primeiros anos de seminário. E por uma série de situações relacionadas à vida dele, e até pela postura que ele tinha de se salvaguardar, de proteger a si e a sua família, ele, como pastor da igreja, negligenciou alguns cuidados básicos com a manutenção da família. Ele parou de pagar o INSS e não fez nenhum tipo de plano privado, porque estava investindo na família, na própria igreja, que não tinha condições de pagar um salário digno a ele. E essa é a história de muitos pastores, irmãos. E esse meu amigo, meu irmão, veio a falecer de Covid. E deixou viúva, esposa e 2 filhos. E não tinha direito a nenhum tipo de assistência. O craqueiro lá da praça consegue Bolsa Família para ficar comprando crack. Ele entra no Cade Único. Mas quem está no meio da pirâmide só paga a conta esses. E a esposa não tinha direito a nada. Entrei em contato com o presbitério dele. O presbitério não tinha nenhum tipo de reserva. Nem para pagar o velório dele. Liguei para o presidente da Associação de Ação Social da Igreja Presbiteriana. Nós temos isso. Apresentei o caso dele e aí descobri que não era o único. Infelizmente, alguns outros pastores morreram na pandemia em igual situação. E aí eu perguntei, o que a IPB vai fazer? Ele falou, nada. A única coisa que a gente pode solicitar é que as igrejas do presbitério levante algum tipo de ajuda. E aí as igrejas do presbitério, constrangidas pela situação, votaram manter a manutenção daquela viúva e dos órfãos até o final do ano, porque era quando tinha o compromisso com o pastor. Ele era pastor designado para aquele ano. Então, até o dia 31 de dezembro daquele ano, as igrejas constrangidas iam fazer uma coleta para, pelo menos, dar uma ajuda para a viúva e para os órfãos. Irmãos, isso é sacrifício? Que Deus se compraz? De modo algum. Isso ajuda as pessoas a perseverar na fé? Não, muitas delas se escandalizam com a falta de amor. Eu estou usando esse exemplo nacional para não nos constranger com exemplos locais. Mas o que Deus espera de nós é que sejamos operosos na prática do bem e na mútua cooperação, como sacrifício que traz prazer
ao nosso Deus. Outro texto que eu quero chamar a sua atenção, Romanos 12. Romanos 12, verso 13, vai nos dizer assim. Toda a perícope é algo fantástico em relação às virtudes, mas verso 13 diz, compartilhai o quê? As necessidades dos santos. Quem são os santos aqui? Todos os crentes, isso, presbítero, somos nós, todos os crentes. Não é o santo expedito, não é o santo canonizado pela igreja, é você, sou eu, nós somos separados por Deus. Então, compartilhai a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade. Oh, meu Deus do céu! Tem gente que acha que só a casa do pastor serve para ter hospitalidade. Quantas vezes você já recebeu um pastor na sua casa, um missionário? Quantas vezes você já deu pouso para alguém que está servindo ao Senhor, ou alguém que está de passagem e que precisa? Eu sei que muitos de vocês já fizeram isso várias vezes, mas tem cristãos que nunca, absolutamente nunca, se colocaram à disposição. Afinal de contas, vai sujar o piso da sua casa. E se esse missionário tiver criança ainda, misericórdia. Prefiro o inferno. Se tiver bebê pequeno, imagine você, eu, a Clarice, 3 barrigudinhos. Se em 2009 nós começamos a sair para trabalho missionários. Samuel de 2007, a Lolo de 2005, a Du de 2003. As pessoas onde nós passávamos para divulgar o projeto, que se colocavam à disposição para nos hospedar, irmãos, eram fantásticos. Mas outros olhavam e diziam, são todos seus? Já fez vasectomia? Onde está a prática do bem, irmãos? A hospitalidade não existe. Essa prática do bem muta cooperação. E ele vai dizer ainda, né? Verso 13 ainda, continua aí. Praticai a hospitalidade. Abençoai, tarará, tarará. Verso 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o quê? Fazer o bem perante todos os homens. Aí o verso 21 ele conclui. E não te deixes vencer do mal. Às vezes quando você não está recebendo bem nenhum, mas não te deixe vencer do mal. Mas vence o mal com o quê? Com o bem. Irmãos, nós somos salvos para as boas obras. É isso que vai nos dizer o texto clássico da salvação pela graça, que é Efésios capítulo 2. Não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça, mas uma vez salvos pela graça, fomos direcionados para as boas obras. Uma fé operosa deve ser o modelo de todos os crentes. Dá uma olhadinha comigo lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo vai dizer no verso 2, dou sempre graças a Deus por todos vocês, mencionando vocês nas minhas orações, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai do quê? Da operosidade da vossa fé. É dessa virtude que eu quero tratar. A igreja de Tessalônica era uma igreja que tinha uma fé operosa. E essa fé operosa produzia a prática do bem, de tal modo que o verso 6 vai dizer assim, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o quê? O modelo
para todos os crentes naquela região da Macedônia e na Acaia. Uma fé operosa, irmãos, é uma das virtudes que fez dessa igreja uma igreja modelo. Queremos perseverar na fé até o fim. Uma das práticas exigidas pela palavra do Senhor é: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Igualmente porque refere-se aos outros pontos que já foi dito anteriormente. Você imitar a fé, de você andar e amar uns aos outros, tudo mais. Então, igualmente, não negligencieis. Da mesma forma que você não vai deixar os outros princípios que nós já estudamos, igualmente esse aqui você também não pode negligenciar, porque é um sacrifício que agrada a Deus. Pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Esse é mais um ponto. O outro que eu quero trabalhar, voltando aqui para Hebreus, e usando das mesmas prerrogativas que o autor aos Hebreus faz, vou apresentá-lo. E talvez você possa falar assim: mas ele está falando que isso é benefício para ele, né? Mas observe aí, verso 17 a 19. O que diz? Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita, não traz proveito para ninguém. Orai por nós, e o autor aos Hebreus coloca no pacote, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Ore para que nós tenhamos condições necessárias para viver de uma maneira condigna. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Muito provavelmente, o autor aos Hebreus era um dos guias, um dos líderes da comunidade, e que estava ou em viagem, ou havia sido retirado do meio deles, e que pedia para que eles agissem de tal forma e orassem para que ele viesse o mais depressa possível ser restituído ao convívio daquela comunidade dos santos. Portanto, irmãos, um outro ponto prático para você perseverar na fé é: cuide dos seus pastores. Vou repetir: cuide dos seus pastores. Obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles. Orai por eles. Porque a postura de insubmissão, rebeldia, trazer trabalho que não precisa, não traz proveito para ninguém. Seja um instrumento para que o trabalho pastoral seja realizado com alegria e não gemendo. Ore e trabalhe de tal forma que você seja um instrumento para permitir que o pastor que Deus colocou sobre a sua vida trabalhe com essa alegria, condignamente, que tenha um sustento suficiente, que tenha uma paz para que possa ensinar com fidelidade ao Senhor e não tenha que ficar se desgastando para fazer o óbvio, que é a fidelidade ao Senhor. Irmãos, eu não conheço nenhum pastor sincero, verdadeiro, fiel a Deus que não passe por dificuldades nas igrejas. E eu não falo só de mim, porque você conhece parte da minha história. Falo de pastores melhores do que eu, mas que não conseguem pagar nem o INSS, porque as igrejas não lhe permitam viver condignamente. E que quando morre, deixa a esposa viúva, os filhos órfãos, sem condição nem de sustentarem-se. Porque a esposa abriu mão também do ministério pessoal, do trabalho secular, para auxiliar na igreja. Porque a igreja cobra a ação da esposa, dos filhos.
Irmãos, tenha a ideia de que o Deus soberano que colocou alguém sobre a sua vida para ser o seu guia, e aqui a palavra guia é líder mesmo, é pastor, o que preside, não referindo-se a presbítero, mas aquele que é o pastor, faça de uma maneira que o próprio Deus que o estabeleceu nessa função, dirija. Tem gente que tem prazer de querer tomar decisões como se fosse pastor. Você não é miserável. Se porte como ovelha. Se você não foi chamado, se você não amassou o barro, se você não andou o percurso que é necessário com Deus, para assumir aquilo que vai ser cobrado de um modo diferente, tanto que foi citado aqui, né, pelo presbítero Roberto, olha, não queiram muitos de vós ser mestres, porque vai vir um chumbo grosso. Se você não sabe o que significa isso, porte-se como ovelha, que cuida, que supra o seu pastor de tal forma, irmão, que ele faça o trabalho que já lhe é pesado, com alegria, não gemendo por causa da sua postura de insubmissão. Por isso ele diz, obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles. Como nós já vimos, quando tratamos do verso 7, e se você observar no verso 24, ele também diz nesse sentido, ele diz assim, ó, saudai todos os vossos guias. Essa palavra aqui, bem todos como os santos. Então há uma distinção aqui, ele não está falando de ovelhas, ele está falando de guias e de santos. Ele está falando de pastores e ovelhas. Essa palavra aqui, guias, refere-se aos líderes. É a mesma palavra utilizada lá em Lucas, capítulo 22, verso 26, que foi lido aqui na nossa liturgia. Quando diz, aquele que dirige, seja o que sirva. O padrão do pastor é aquele que dá exemplo, que serve. Os guias são os ministros, os missionários, os apóstolos, os enviados, os pastores. E o texto nos aponta, irmãos, alguns motivos por que você tem que cuidar dos seus pastores. Por que você tem que cuidar dos seus líderes? Por que você tem que cuidar daqueles que dirigem? Além da expressão que talvez ressalta aí no final, quando ele diz, porque isso não aproveita a vós outros, fazer com que seu pastor sofra no exercício do pastorado não te traz proveito nenhum. Um cara que está ali massacrado, como que ele vem aqui e vai trazer uma palavra que vai te edificar? Não vai. Não vai ser bom para ele, não vai ser bom para você. Mas ele apresenta de um modo especial 3 motivos porque devemos cuidar bem dos nossos pastores, dos fiéis, obviamente. Porque como nós vimos lá em Atos 20, o próprio Paulo exortou aos presbíteros da igreja que muitos falsos mestres viriam, lobos vorazes. Mas se você tem um pastor bom, irmãos, cuide dele. Primeiro, por que você tem que cuidar bem do seu pastor? Porque eles velam por vossa alma como supervisores e prestarão contas ao Supremo Pastor. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 7, ele vai citar o exemplo de Moisés, né? Lá em Hebreus 12, 7 diz da correção do Senhor, e depois, de um modo mais plausível, quando ele vai falar tanto do repasto, como do contexto da progressão da redenção, do verso 18 em diante, ele vai dizer, irmãos, que aqueles que não deram ouvidos aos líderes também teriam ter cuidado. Verso 25 de Hebreus 12. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Deus usa os guias, os pastores, quem dirige para te advertir. E ele chama a sua atenção, olha, tende cuidado, não recuseis aquele quem fala, porque eles divinamente vos advertem.
O primeiro motivo que você tem que cuidar dos seus pastores é porque eles velam por suas almas. Há um peso, sim, espiritual. Não estou falando de cobertura espiritual, como se diz aí nas igrejas pentecostais ou neopentecostais, mas há uma responsabilidade como supervisor de velar pela sua alma, mesmo você querendo ou não. Porque quem deu essa função aos líderes, aos guias, não foi você, mas foi aquele que chama. E para que ele exerça esse zelo de velar por vossa alma, então obedeça e seja submisso a ele. Segundo motivo que ele apresenta que você deve cuidar dos seus pastores é para não aumentar a carga da função pastoral. Observe aí, volte aí os seus olhos para Hebreus 13, 17. Quando ele diz, obedecei aos vossos guias, sede submissos com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Esse é o primeiro ponto. Primeiro motivo. E para que façam isso com alegria e não gemendo. Ou seja, para não aumentar a carga, já é um negócio complicado, irmãos, você não faz ideia. Só aqueles que foram chamados e exercem o pastoreio, sabe? O quão difícil, o quanto muitas vezes nós, primeiramente, lutamos com Deus para vir aqui trazer uma mensagem. Então, o segundo motivo para você cuidar bem do seu pastor é para que você não traga um peso desnecessário à função pastoral. E o terceiro e último motivo é que a rebeldia, o desprezo, o conflito para com a liderança, em especial com o seu pastor, não traz benefício para ninguém. Porque isso não aproveita a vós outros. E é por isso que o autor se coloca como um guia e pede, ore por mim, para que eu tenha como viver de uma maneira condigna e que eu seja restabelecido ao convívio de vocês. Para que eu continue exercendo aquilo que o próprio Deus me chamou para fazer. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas olhe para a história da igreja. Quantas e quantas vezes a igreja agiu de modo injusto com os pastores? Nas igrejas que você já passou pela sua história. Fazendo-os gemer. E isso gerou divisão, gerou abandono, apostasia dos débeis na fé, muitas vezes, ou dos pequeninos. E a palavra do Senhor diz que se nós fizermos qualquer coisa que sirva de pedra de tropeço, para que um dos pequeninos caia, melhor que eu amarre uma pedra de moinho no pescoço e pule. A história de Araraquara é uma história de igrejas que perseguem pastores. Não é à toa que a igreja centenária nessa cidade é conhecida, principalmente pelos mais velhos, como cemitério de pastores. É só você pegar a história. É uma igreja tão maldita de insubmissão e rebeldia que tem prazer em falar que aqui é cemitério de pastores. Que tentam calar aqueles que divinamente deveriam estar instruindo-os. E não precisa falar só de IPB, não. Muitos dos que estão aqui vieram da IPI. Olhe para a história da IPI na cidade de Araraquara. Igrejas que perseguiram duramente seus pastores e muitas vezes de modo injusto. E que acolheram e abraçaram pastores falsos em algumas partes da história. Tranqueira é bem-vindo. Pastores que anunciam o sagrado evangelho. Esse não serve. Vamos pôr para correr. Que proveito se traz, irmãos? Não vos traz proveito algum. Quer perseverar na fé?
além de todos esses itens que falamos, cuide dos seus pastores, para que eles façam a obra que precisam fazer, com alegria, não gemendo. Hoje eu sou o pastor, mas certamente não serei o resto da sua existência. Não sei o que Deus vai fazer. Mas seja lá quem Deus colocar como pastor da sua vida. Mesmo porque Deus dando tanta criança nessa igreja, provavelmente elas vão ter outros pastores. Ensina, inclusive, seus filhos a cuidarem dos seus pastores, a permitir que vivam condignamente, sem o peso das preocupações terrenas, para que possam focar tão somente no velar pela sua alma. Isso traz proveito. Porque se a rebeldia em submissão não traz proveito, segundo o texto, o contrário traz. Cuide dos seus pastores. Se você observar o texto de Levítico, vai nos chamar a atenção para esse cuidado também. E aí você vai observar, não temos tempo para isso, mas se você olhar na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 20, o item 4, vai falar da responsabilidade da igreja em cuidar dos seus pastores. Se você for para a Confissão de Fé de Westminster, ponto 30, capítulo 30, ponto 1, você vai ver a mesma exortação. Se a nossa confissão de fé aponta isso, irmãos, referendando o que a palavra de Deus diz, cuide dos seus pastores. O Catecismo Maior, a pergunta 127, vai tratar disso. E se você for para outras confissões reformadas, todas elas vão ter determinados artigos, capítulos e princípios para que a igreja aprenda a cuidar dos seus pastores. Respeitá-los na função que exercem. Supri-los condignamente com aquilo que eles necessitam. Para que não façam gemendo, mas sim com alegria. E que Deus assim nos abençoe. Semana que vem, irmãos, se Deus permitir, nós encerraremos Hebreus com os últimos 2 princípios que faltam. E que apontam ainda para virtudes ou posturas, para que sejamos contados entre aqueles que perseveram na fé. O desejo do meu coração é que, de certa forma, você anote isso aqui em algum lugar. Chegue em casa, pegue lá no YouTube o sermão, relembre os pontos, anote isso em algum lugar. Um estudo particular na sua devocional. Porque são muitos pontos, é verdade. Mas todos essenciais e necessários para a perseverança da nossa fé até o fim. Que Deus nos abençoe.